nessa data tão importante que simboliza o nascimento, que simboliza a esperança, que simboliza a fé. É o momento de um agradecimento a você que nos permitiu, durante o ano todo, estar dentro da sua casa, estar do seu lado, levando a mensagem da micro e pequena empresa industrial de São Paulo e do Brasil. Nesse momento de esperança, nesse momento de continuidade, nós queremos desejar a você, a toda a sua família, um Natal repleto de saúde, de felicidade, de amor, de esperança, de fé. Que Deus esteja com todos vocês nesse Natal e que ele seja glorioso para todas as suas famílias. Feliz Natal! 21 de dezembro de 2013, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa está no ar. Confira o que preparamos para hoje. Ainda hoje, o Dr. Piraci de Oliveira vai esclarecer tudo sobre a estabilidade de empregadas grávidas. Natal chegando, novas oportunidades de franquia surgindo. Em nossa reportagem especial, vamos ouvir dois pequenos empresários que estão fazendo e acontecendo. Em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista com exclusividade a secretária de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Heloísa de Souza Arruda. Você não pode perder. Em recente reunião realizada no Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo, o Simp se reuniu com representantes da Universidade Técnica de Munique. Esta iniciativa pretende aproximar e conectar os associados do Simp a esta renomada instituição, considerada a número 1 da Alemanha em diversos rankings acadêmicos, servindo não só para a capacitação e qualificação de empresários e profissionais, mas também viabilizar transferências de tecnologia através da promoção de intercâmbio científico no campo da pesquisa fundamental e aplicada. As micro e pequenas empresas são, na verdade, o fundamento da indústria alemã. Mais que 99% das empresas na Alemanha são micro ou pequenas empresas. Elas correspondem a quase 70% a 80% do orçamento de toda a indústria alemã. E a nossa universidade, a Universidade Técnica de Munique, ela trabalha fortemente nessa ligação de aplicar o nosso conhecimento gerido na universidade em produtos ou em serviços na indústria ou em vários setores da economia. E a forma como está sendo colocado isso, a cooperação, é uma forma muito interessante para nós, porque é uma forma que não limita, é uma forma que tem o primeiro passo, um passo aberto, com passos, digamos assim, pequenos, mas muito bem cuidados, para ampliar essa cooperação e realmente para ajudar diretamente a apoiar o Simp e principalmente os associados do Simp aqui no estado de São Paulo. Assim, o Simp vem buscando incentivar e difundir a cultura da inovação tecnológica como uma necessidade real às micro e pequenas indústrias paulistas que querem se tornar competitivas, crescer e alcançar o sucesso. Você sabia que amanhã, dia 22 de dezembro, inicia-se o verão? Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são longos. Segue algumas dicas para você passar bem pelo verão. Use filtro solar sempre. Evite ficar exposto ao sol. Procure caminhar pela sombra. Prefira uma alimentação leve, frutas e saladas. Mantenha-se hidratado. Beba bastante líquido. Vestuário, alimentação, turismo e estética são apenas alguns dos muitos mercados explorados pelo franchising e novos nichos sempre são descobertos.
Frequentemente, porém, ideias cheias de potencial não decolam e os motivos para esses fracassos são diversos. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje vai falar de franquias. Nosso convidado é um empresário que apostou no mundo do MMA. Eu comecei a ter vontade, o desejo de consumir as camisetas que os atletas usavam. E aí eu fiz uma primeira compra através de um site de fora do país, e acabou que veio a camiseta, não veio no tamanho em que eu gostaria. Depois dessa má experiência, a empresa optou pela compra de produtos fabricados no Brasil. E através de toda essa demanda que nós tivemos de mercado, nós acabamos abrindo um segmento novo de mercado chamado Fightwear, que antes não existia. Tá? E hoje isso é uma realidade no mercado, hoje existe um público totalmente direcionado para esse segmento e a gente entendeu que a gente poderia franquear essa ideia. Olá, voltamos ao assunto relativo à estabilidade de empregadas gestantes. Muito bem, um dos casos que chegam com bastante frequência e trazem muitas dúvidas é relativo à situação de aborto ou nascimento sem vida. Portanto, o nascituro que não nasce com vida ou nas situações de aborto gerariam ou não o direito à estabilidade. Muito bem, o que a lei assegura é o evento parto e não o evento nascimento, muito menos com vida. Portanto, havendo parto, sendo ele feliz, com vida ou não, haverá o direito à estabilidade, desde a concepção até o 5º mês subsequente a esse momento, parto. Nas questões de aborto ou nas questões de nascimento sem vida, vige um preceito pelo qual, a partir da 23ª semana de gravidez, ou seja, o 6º mês, haveria parto. Antes disso, não. Então, havendo esse evento a partir do 6º mês, nascerá o direito à estabilidade, ainda que o nascituro aconteça sem vida ou ainda que seja uma situação de aborto. Outra questão que traz muita dúvida a esse respeito é o prazo para comunicação do estado gravídico quando a empregada rescinde o contrato sem ter conhecimento. Então vamos lá, uma situação em que em janeiro a empregada é demitida e vem saber, depois de alguns dias, que estava grávida já anteriormente à rescisão, como fica essa questão em termos de comunicação para a empresa. Muito bem, até pouco tempo atrás, o que se tinha de maneira muito clara é que haveria a segurança ao trabalho e não ao salário. Portanto, tão logo a empregada soubesse de seu estado gravídico, deveria comunicar ao empregador para que a reintegrasse. O lapso, o tempo entre o conhecimento e o pedido seria uma espécie de renúncia, pois, como dito, o direito é ao trabalho e não ao salário. Sendo assim, entendia-se até pouco tempo que quanto mais rápido houvesse o pedido, maior seria a efetividade desse direito, havendo inclusive a renúncia entre o conhecimento e o processo. Nesse exemplo hipotético, se a empregada comunicasse à empresa em maio, ela perderia o direito entre fevereiro e maio, tendo em vista essa renúncia desse direito. Muito bem. Recentemente, um julgado do Tribunal Superior do Trabalho deu novos contornos a esse entendimento, ao estabelecer que a garantia à estabilidade é um direito do bebê e não da mãe. Sendo um direito do bebê, a mãe não poderia renunciar a ele. Nesse novo contexto, bastante recente, mas que possivelmente vai nortear outras questões, mesmo que a mãe demore para pedir esse direito, ou mesmo que ela pedindo a reintegração renuncie ou negue o direito à reintegração, seria devido o salário desse período todo, de 6, 7, 8 meses, tendo em vista que esse benefício, como dito antes, seria um direito do bebê e não da mãe, portanto, irrenunciável. Como se vê, é uma posição nova, bastante recente, que ainda sofrerá críticas e talvez novos contornos. Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel.
O Simp está completando 25 anos. Neste tempo, alçou voos e obteve várias conquistas. Não é por acaso que nosso símbolo é formado por abelhas. Simp. Há 25 anos trabalhando em prol da categoria econômica da micro e pequena indústria. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial e tem uma missão extremamente espinhosa. Nós estamos hoje, com muita alegria, na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. E a nossa entrevistada é a doutora Heloísa de Souza Arruda, que é a secretária de Estado. É um prazer estar com a senhora, doutora. Prazer é meu. A sua missão, quando se fala em direito à cidadania, tráfico de pessoas, passa pela secretaria. Como que a senhora encara esse desafio nessa gestão? Bom, é um grande desafio proteger as pessoas, ajudar as pessoas, e alguns programas de proteção à pessoa estão na Secretaria da Justiça. Então, eu destaco o tráfico de pessoas, que é cuidado pela Secretaria. Quando se fala em tráfico de pessoas, nós temos assistido cada vez mais a publicidade do fato. A senhora atribui isso ao aumento dos casos ou à beleza e à força da democracia, onde as coisas ficam cada vez mais transparentes? Não, eu não atribuo a aumento, eu atribuo realmente a visibilidade que se procura dar ao tema. E essa é uma das missões da Secretaria da Justiça, alertar as pessoas de que há situações que aparentemente não seriam de tráfico, mas que são. Então, a democracia dos meios de imprensa, a visibilidade do tema é que tem aumentado o número de vítimas resgatadas. Um outro tema que necessariamente afeta a cidadania, a vida da cidade, e claro que é extremamente espinhoso, é o crack. Como que a Secretaria está lidando com o tema? A Secretaria tem aqui na sua estrutura a coordenadoria de enfrentamento ao álcool e outras drogas, né? Não só o crack. Mas eu digo que o crack hoje é a maior mazela. E o que nós fazemos é um trabalho de articulação das secretarias, porque esse tema é um tema complexo, ele envolve a questão da saúde, da assistência social e da segurança pública e da justiça. Então, os nossos trabalhos sempre são realizados de forma conjunta. Nós temos hoje um programa no Governo do Estado de São Paulo, que é chamado de Programa Recomeço, que é um programa multidisciplinar. Então, ele lida com diversas áreas, desde o acolhimento do usuário de drogas, tratamento e depois a sua saída, além do suporte à família. E é extremamente espinhoso quando se fala de drogas. E é extremamente difícil a recuperação quando se fala do crack. Estamos tendo sucesso nessa empreitada, na avaliação da senhora secretária, ou outras medidas também virão com o tempo? Claro que só o tempo é que pode trazer isso. Bom, o crack, assim, dentro do contexto histórico, é uma novidade no Brasil. Então, é uma droga que está aqui há 20 anos, mas que tomou proporções epidêmicas nos últimos anos. E o Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo, para a nossa tristeza. As medidas que estão sendo tomadas são bastante eficientes, mas nós sempre temos de contar com a recaída do dependente químico. O crack é uma droga altamente viciante, o primeiro uso já pode levar à dependência e não são raros os casos em que a pessoa reincide por muitas vezes, né? Então nós temos usuários que falam assim, bom, eu já estou na 10ª internação, isto faz parte do tratamento.
Nós queríamos que o crack fosse como o apêndice, não é o apendicite. Claro. Que a pessoa, nós fizéssemos uma sutura, tirássemos o apêndice e tratássemos a pessoa, mas não é assim, né? Então, a reincidência é muito comum, mas nós temos tido, sim, casos de muito sucesso na recuperação. Que coisa boa, parabéns. Sim. Dentro da estrutura da Secretaria existem vários órgãos. O IPEM é um deles. Sim. Hoje nós tivemos o privilégio de assinar um convênio com a senhora e com a equipe do IPEM. Com a sua avaliação e expectativa desse convênio, secretário. Então, o IPEM é uma entidade vinculada à Secretaria da Justiça. Ela tem o objetivo de atender ao consumidor, não é? Trabalha com produtos pré-medidos, fiscalização, e é muitíssimo importante firmar protocolos de intenção, como firmamos hoje com o SINP, não é? Porque o objetivo é orientar as empresas que compõem o sindicato para que elas alertem o consumidor, para que elas lidem melhor com a questão do consumo. Então, o objetivo é que essas empresas sejam menos multadas, sejam menos, cometam menos infrações. Claro. O nosso objetivo não é multar, o nosso objetivo é orientar. Então, eu acho que nós temos aqui a política do ganha-ganha. Ganha a empresa e o consumidor e ganha a Secretaria da Justiça de um modo geral. Ganha a sociedade como um todo. Como um todo, sem dúvida alguma. Dentro do cenário da Secretaria existem vários grandes desafios. Qual que a senhora diria que é o maior desafio de hoje, se bem que todos são importantes igualmente? Mas se a senhora tivesse que eleger um ou dois, quais seriam, secretária? Eu elegeria como número 1 o enfrentamento ao crack, né? Porque é um drama das famílias. As famílias nos procuram desesperadas, por vezes não sabendo mais o que fazer, elas não sabem lidar com o problema ainda, não é? Porque o dependente do crack, se ele ainda está dentro de casa, ele começa a vender os objetos da casa para alimentar o seu vício. As famílias têm um papel fundamental no apoio ao dependente químico. Então, eu diria assim, o maior desafio hoje da Secretaria da Justiça, e eu digo assim, um dos maiores do nosso governo, do governo do Estado de São Paulo, é lidar com a questão do crack. O crack, como a senhora colocou, dentro de casa ele pega e vende os seus objetos, os objetos da família. O passo seguinte, via de regra, claro, não são todos, é a criminalidade? Sim, a via de regra, quando a família já não aguenta mais, não é? O que nós temos é assim, a saída do dependente químico do lar. E aí ele vai para as ruas, ele vai compor as chamadas cracolândias, não é? São muitas no Brasil inteiro, algumas em São Paulo. E neste momento, ou ele se filia ao tráfico, ele se torna um pequeno traficante para alimentar o vício, ou ele começa a praticar pequenos furtos e, no momento seguinte, o roubo, não é? Então, o caminho da criminalidade é muito incidente. No caso das mulheres, a mazela é pior, porque elas se prostituem, não é? Para alimentar o vício. Então, nós temos casos de jovens que já estão na 7ª gravidez, não sabem quem é o pai da criança, porque se prostituíram para alimentar o vício. Então, essa é uma mazela muito grande da nossa sociedade. Agora, com a experiência acumulada, qual seria o conselho que a senhora daria a quem está nos assistindo? Quem tem um filho, quem tem uma filha, que é um pai de família, uma mãe de família, qual a orientação? O que ele deve, qual o primeiro sinal, qual a primeira alerta e como proceder? Eu sei que nem sempre é fácil, nós vivemos numa sociedade hoje onde a mulher precisa ir para o mercado de trabalho, né? É o meu caso, né? Eu sou mãe de 2 jovens, né? E isto é assim, é uma incidência comum da nossa sociedade. Mas eu digo que, acima de tudo, é amor, acolhimento, é a boa estrutura familiar, que não precisa ser um lar formal, com papai, mamãe e filhinho, não é? Claro. As famílias hoje têm novas composições, mas eu digo assim, assistência aos filhos, diálogo com os filhos, compreensão com esses filhos e
muito atento às companhias. Quem são os amigos do meu filho? O que ele está fazendo no segundo período quando ele sai da escola? Isto é muito importante. Qualquer desvio de comportamento, não ter medo de enfrentar. Eu quero saber o que você está fazendo, onde você está indo. Os pais hoje parece que se colocam numa situação de constrangimento, né? É verdade. Assim, eu não quero, eu tenho que respeitar a liberdade do meu filho. Sim, desde que ele não esteja enveredando por um caminho que é prejudicial a ele próprio. Então eu digo assim, é o elementar, é o amor, o respeito, são as coisas mínimas de uma família bem estruturada. Ou seja, as velhas tradições. As velhas tradições. Né? E as velhas frases de dizer corte o mal pela raiz, Isso. Não deixe que cresça. Isso. Esse é o caminho para evitar o crack, para evitar problemas mais graves familiares. Sem dúvida alguma. E num caso em que, infelizmente, se constata que essa jovem, esse jovem, enveredou no caminho da droga. Bom, o que fazer? O primeiro passo, se a pessoa tem condições financeiras de se socorrer de uma assistência paga, procurar uma assistência médico-hospitalar, psiquiátrica, não é? Porque o abuso do álcool e das outras drogas, o vício é uma doença, a dependência química é uma doença e é assim que ela precisa ser encarada. Então, primeira coisa, tentar procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Se a pessoa não tem condições financeiras, nós temos à disposição na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, na maioria dos municípios, os chamados CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e alguns são os CAPs-AD, CAPs de álcool e drogas. É a primeira coisa que a pessoa tem de fazer, procurar apoio. Ali há psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais. Num patamar pior, já foi ao CAPS e não conseguiu, o filho não quer mesmo participar das terapias, porque são terapias, né? O tratamento é longo. Nós temos na capital o CRATOD, o Centro de Referência de Atenção a Álcool e Outras Drogas, que fica ali no Bom Retiro, onde a pessoa ingressa, tem um primeiro atendimento social, depois ela já passa por uma junta médica e, se for necessário, nós fazemos a internação. Hoje, São Paulo tem mais de 1.000 vagas espalhadas pelo estado para dar conta desta demanda. Secretária, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais, por favor. Bom, dizer da satisfação de estarmos caminhando juntos, não é? O nosso objetivo é de todos os modos. Atenção ao consumidor, atenção às pessoas vitimadas pelos crimes, pelas drogas. O nosso objetivo, Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, é a construção de uma sociedade melhor. Então, agradeço muito. Nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa caminhada, porque o seu sucesso é o sucesso de toda a sociedade e é tudo isso que nós desejamos. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!